Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Desconhecidos assassinam jovem a tiros no bairro de Candeias. Adolescente é morto a bala em caixa d'água. Jovem assassinado a tiros no bairro da Charneca. Homem assassinado a golpes de enxada na residência em São Lourenço. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes com o repórter Bandeira 2 desta segunda-feira, 25 de maio de 2020. Você sintoniza Eliel Alves. A liberdade com responsabilidade e credibilidade. Nas últimas 24 horas foram registrados em Pernambuco 20 homicídios, 20 assassinatos. 11 deles ocorreram no interior e 9 aqui no Grande Recife. E este ano em Pernambuco, desde o dia 1º de janeiro até agora no estado de Pernambuco, já foram registrados 1.433 homicídios, sendo 768 no interior e 665 no Grande Recife. Jaldemir Henrique José da Silva, um jovem com 22 anos de idade. Ele foi assassinado a golpes de faca durante um desentendimento numa bebedeira na Rua Alto da Saudade, no bairro do Guadalupe, em Olinda. O suspeito, João Henrique Pereira da Silva, de 19 anos de idade, foi preso em flagrante. Jaldemir chegou a ser levado para a unidade de pronto atendimento à UPA da Tabajara, mas não sobreviveu à gravidade dos ferimentos e o corpo dele foi removido da UPA para o IML. Adson Firmino dos Santos, um rapaz com 26 anos de idade, residente na Rua Lagoa do Abrigo, no alto da colina em Jaboatão dos Guararapes. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo na Rua da Igrejinha, no bairro do Curado 4, em Jaboatão dos Guararapes. Crime praticado por 2 homens desconhecidos. Adson estava na casa da sogra dele e tinha saído para comprar bebida quando foi perseguido e assassinado com cerca de 15 disparos de arma de fogo. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento feito por uma equipe do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP, sob o comando do delegado Alamo Lima, o Amarelinho. Daniel Feliciano da Silva, de 31 anos, residente na segunda travessa da Bela Vista, no Alto José Bonifácio. Ele foi assassinado a bala na casa de um amigo dele, na Rua Aloândia, que fica pertinho da Assembleia de Deus, lá no Alto José Bonifácio. 2 elementos desconhecidos cometeram crime cujos motivos também são ignorados. O corpo de Daniel Feliciano da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento feito por uma equipe do Instituto de Criminalística com a equipe do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. O jovem Eric Souza do Nascimento, com 25 anos de idade, residente na Rua Juscelino Kubitschek, no bairro do Zumbi do Pacheco, ele foi assassinado a bala na casa de um amigo dele, um tal de Luquinha, na Rua Ex-Combatente, lá mesmo no Zumbi do Pacheco. Segundo informações, os elementos foram para matar o tal do Luquinha, que conseguiu fugir. Já o Eric Souza do Nascimento não teve a mesma sorte e acabou morrendo na casa do Luquinha. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento feito por uma equipe do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Francisco Marques da Silva, um homem com 57 anos, residente na Rua 2, loteamento da Balança, em São Bento do Una, foi assassinado com disparos de arma de fogo pertinho da residência dele. Tiros de diversos calibres foram disparados contra o Francisco Marques da Silva, que morreu na hora na Rua São João, no loteamento da Balança, lá em São Bento do Una. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos e o corpo da vítima foi encaminhado ao IML. O jovem Sidney Soares dos Santos, com 18 anos de idade, ele tinha saído de uma casa. E o resultado é o seguinte: ele saiu da casa dele para comprar refrigerantes, pois um filhinho dele estava aniversariando. E aí, pertinho de casa, na Rua Antônio de Carvalho, no centro, em São Joaquim do Monte, ele foi surpreendido por um tal de Maurício, que é um traficante da localidade.
e a vítima tinha uma desavença com esse cara, e esse Maurício teria cometido o crime, assassinado o jovem Sidney com vários disparos de arma de fogo, fugindo em seguida. José Carlos Ribas da Silva, de 43 anos de idade, foi assassinado a bala na residência dele, na Rua Maranhão, no sítio Castanhola, bairro Santo Onofre, em Palmares. Um só elemento invadiu a residência e cometeu o crime, cujos motivos são ignorados. Ligadinhos com a gente aqui na Regional, Nino Guaracheiro, a esposa dele lá em Casa Amarela. O filho de Nino é o Tony e a esposa Isabela estão lá no bairro da Guabiraba. Os aniversariantes de hoje: Maria José Naná, ela está aniversariando, mora na Rua Gomes Coutinho, no bairro da Tamarineira. O esposo dela é o agente de trânsito da CTTU, Alexandre Belezal. Aniversariantes da MERP PMBM, cujo presidente é o tenente Lupécio Nunes, o subtenente José de Oliveira Ferreira, os sargentos Edinaldo Carneiro da Silva, José Firmino da Silva, José Lucindo Neto e Manuel Gomes Quirino, e as pensionistas Jael Tabosa de Melo Gonçalves, Eurides Lira Barbosa e Maria Madalena Machado da Silva. De plantão na portaria da emergência do HR estão as recepcionistas Rosiane, Leila, Socorro, Valéria, Jéssica e Iri de Nova Descoberta, filha de Dona Zefinha, que mora pertinho da barraca de Santa Cruz. Os maqueiros de plantão, Henrique Dimas e Ferreira do Janga. Agradecendo os operadores de plantão aqui na Regional, os nossos amiguinhos, o Guto César, Chaveirinho, Camutanga, Adilson, Carlos Santos, Isaac e essa criatura que está no comando aqui, o Aldo Leite, daqui a pouquinho comandando também a Supermanhã, você sabendo de tudo, com Geraldo Freire, o comunicador da maioria. Desconhecidos assassinam jovem a tiros no bairro de Candeias. Adolescente é morto a bala em caixa d'água. Jovem assassinado a tiros no bairro da Charneca. Homem assassinado a golpes de enxada na residência em São Lourenço da Mata. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre e independente, aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte, AM 780 e FM 90.3. Você sintoniza Eliel Alves. A liberdade com responsabilidade e credibilidade. Também sintonizados aqui na Jornal Jeremias, o G, é Dona Maria Pretinha, e eles estão na Rua Vespasiano, no Alto José do Pinho. Luiz Oião está na Rua Diadema, no Vasco da Gama. Maurício da Farmácia do Estado, Zezinho Zarolho no Córrego do Eucalipto, Cautela, Nalva, Socorro e Carminha estão na Rua São Bento, no Alto do Buriti. O sargento PM é o filho, bagagem na estância. A turma na Barraca do Genésio, na Brasilite Quinha, Ciro do Detran e Fernando Tripa. Ângelo Bione, a esposa dele, anestesista, Líbia Cadete, o pai do Ângelo, todos lá em Areias, todos ligados na gente lá no bairro de Areias. Severino Damião da Silva, de 50 anos, a esposa dele, Solange Marido Oliveira, 45 anos, e o genro do casal, Williams Alexandre Lira de Souza, 25 anos, estavam todos em casa quando de repente, na Rua 1, bairro Asa Branca, em João Alfredo, no Agreste do Estado, de repente 2 homens desconhecidos encapuzados invadiram uma residência já atirando. As vítimas foram socorridas no hospital local, onde o senhor Severino Damião da Silva não conseguiu sobreviver à gravidade dos ferimentos e faleceu. A esposa dele, Solange, e o genro Williams foram removidos aqui para Recife, para o Hospital da Restauração. Leandro Alves dos Santos, de 27 anos, residente na Rua Pombos, bairro Maria Auxiliadora, em Caruaru, no Agreste do Estado. Ele trafegava numa motocicleta após sair de uma festa com a companheira dele. E na estrada de Murici, no centro, em Caruaru, ele foi emboscado e assassinado a tiros por 2 homens numa outra motocicleta. O casal tinha saído de uma festa porque tinha ocorrido uma discussão lá por questões de ciúmes. E de repente, ele acabou sendo assassinado em seguida. O corpo de Leandro Alves dos Santos foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal lá mesmo em Caruaru. Ivânio Pereira de Araújo, um homem com 54 anos de idade, conhecido pelo apelido de Serrote, residente no sítio Caldeirão, zona rural de Brejo da Madre de Deus. Ele foi assassinado a bala ontem à noite em um bar no sítio Pacas, lá em Brejo da Madre de Deus.
2 ladrões. Eles roubaram os pertences das pessoas, inclusive das vítimas, e de acordo com informações, Serrote teria reagido e daí acabou sendo assassinado e o corpo dele foi encaminhado ao IML em Caruaru. Adenildo José de Oliveira, com 36 anos de idade, feirante, residente no bairro da Coab, em Bezerros, ele foi assassinado a tiros em frente à residência dele. Estava chegando de carro, chegando no veículo dele, uma picape estrada, quando foi emboscado e morto a tiros por desconhecidos. O crime também, a autoria não foi informada. O corpo de Adenildo José de Oliveira, o feirante, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. José Francisco Filho, um homem com 43 anos de idade. Ele estava sumido desde a última quarta-feira e ontem ele foi encontrado morto com disparos de arma de fogo em terras do sítio Serra do Morcego, zona rural de Bezerros. O suspeito do crime, José Manuel da Silva Neto, se apresentou na delegacia acompanhado de um advogado e lá prestou os esclarecimentos. O corpo de José Francisco Filho foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. O pedreiro Leonildo José Gínio, residente em São Caetano, no interior do estado, ele trafegava numa motocicleta e sofreu um acidente com um carro na BR-232, no viaduto pertinho do Hospital Regional do Agreste, em Caruaru. Ele morreu na hora e o corpo foi encaminhado ao IML. André Luiz Rosendo da Silva, jovem com 19 anos, residente no sítio Oca, zona rural de Vitória de Santo Antão, foi assassinado com tiros de pistola 380 no povoado Cidade de Deus, lá em Vitória, num crime de autoria e motivos desconhecidos. O mecânico Aparecido Antônio da Silva, de 27 anos de idade, residente na Avenida Etelvino Lins, na cidade de Cupira, no interior do estado, teve a residência dele invadida por um só elemento desconhecido que o matou a bala, sendo os motivos também ignorados. Na BR-408, em Nazaré da Mata, um jovem morreu ao colidir a motocicleta que ele trafegava na traseira de um caminhão. Arthur Rocha tinha 21 anos de idade e o corpo dele foi trazido aqui para Recife, para o Instituto de Medicina Legal. Jonas Maicon Viana da Silva, com 19 anos de idade, residente na Rua Nova Roma, no bairro do Cajueiro Seco, em Jaboatão dos Guararapes, foi baleado pertinho da residência dele por elementos desconhecidos, sendo levado para a unidade de pronto atendimento UPA da Imbiribeira, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. Felipe Brito Rezende de Siqueira, um rapaz com 30 anos de profissão não informada. Ele trafegava de motocicleta quando foi emboscado e morto a tiros no sítio Angico, em Sertânia, no Agreste do estado. Crime praticado por elementos desconhecidos e o corpo dele foi encaminhado ao IML em Caruaru. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Francisco de Jesus de Holanda, um rapaz com 28 anos, foi agredido a golpes de facão na rua 28, bairro Petrópolis, em Petrolina. O suspeito, Luan de Araújo Souza, foi preso em flagrante e a vítima levada para o hospital local. O detento do complexo prisional do Curado, Antônio Carlos Nascimento Júnior, de 26 anos, foi agredido a pauladas por um colega de cela, Bruno Menezes Batista, que foi encaminhado ao DHPP, onde foi autuado em flagrante. O pedreiro José Francisco Rufino Mota, de 33 anos de idade, foi espancado na rua Rocha Pombo, no bairro da Estância, por 4 homens desconhecidos. O pedreiro havia acabado de beber com um amigo e, quando voltava para casa, foi atacado e agredido. Ele deu entrada no Hospital da Restauração. Renan Salu da Silva, de 37 anos, José Adonias Menezes da Silva, 41 anos, e Cristiano dos Santos Silva, 23 anos, eles estavam reunidos, grupos de amigos, na rua Vitória Régia, no bairro de Barra de Jangada, Jaboatão dos Guararapes, quando de repente surgiram elementos desconhecidos, já chegaram atirando. Renan foi baleado na cabeça e no tórax, os outros dois, José Adonias e Cristiano, ficaram feridos também, foram todos levados para a unidade de pronto atendimento, a UPA de Barra de Jangada. De lá da UPA, o Renan Salu da Silva, José Adonias e Cristiano foram removidos para o HR. Vinícius Henrique Pereira do Nascimento, jovem com 20 anos de idade, residente de loteamento Areia Branca, em Tamandaré, no litoral do Pernambuco, foi agredido a garrafadas por um desconhecido e deu entrada numa HR.
Alan Ferreira do Nascimento, jovem com 22 anos, residente na primeira travessa da Rua da União, no bairro de Caixa d'Água, em Olinda, foi agredido a socos e pontapés pertinho da residência dele. Ninguém informou quem o agrediu nem os motivos e ele deu entrada na restauração. Aurélio Soares Franco, rapaz de 39 anos, profissional informada, residente na segunda travessa da Rua Flora de Assunção Gonçalves, em São Benito de Olinda. Ele deu entrada numa HR bastante machucado, vítima de um brutal espancamento de autoria e motivos não informados. Inicialmente, ele foi socorrido na UPA da cidade de Tabajara e de lá foi removido para o HR. Lucas Cavalcante de Souza, residente na Rua São Bartolomeu, no bairro da Sapucaí, em Timbaúba, foi baleado por desconhecidos, levado para a unidade de pronto atendimento à UPA lá de Timbaúba, de onde foi em seguida removido para o HR. José Robson Bispo Freitas, com 33 anos, residente no Engenho Serraria, zona rural de Moreno, foi brutalmente espancado por um desconhecido e deu entrada no Hospital da Restauração. Luciano Eugênio de Andrade, 30 anos, residente na Vila Cabanas, em Cachoeirinha, no interior do estado. Este foi alvejado por disparos de arma de fogo no rosto, num atentado de autoria e motivos não informados, e foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Lenivaldo da Silva, de 39 anos, residente no povoado do Gareia, em Águas Belas, no interior do estado, foi agredido a facadas por um desconhecido, sendo levado para o hospital local, de onde foi em seguida removido para o Hospital da Restauração. Você sintoniza Eliel Alves. A liberdade com responsabilidade e credibilidade. Adolescente é morto a bala no bairro de Caixa d'Água. Um adolescente de 17 anos de idade foi morto a bala quando bebia na estrada de Passarinho, no bairro de Caixa d'Água, Olinda. 2 homens numa motocicleta se aproximaram dele e meteram bala. O adolescente chegou a ser levado para a unidade de pronto atendimento, a UPA de Nova Descoberta, de onde o corpo foi removido para o IML. Jovem assassinado a tiros no bairro da Charneca. Giovanni Dias de Melo, com 19 anos de idade, residente na Rua 30, no bairro da Charneca, no Cabo de Santo Agostinho. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo na própria residência por um só elemento desconhecido. O crime pode ter sido por causa de um celular. Ele havia comprado um celular a um sujeito lá na localidade, foi abordado pela polícia, a polícia descobriu que o celular tinha sido roubado. Ele foi até a casa do suspeito, lá onde comprou o celular. Houve um rolo, esse foi parar na delegacia, mas o Giovanni Dias de Melo acabou sendo liberado. Daí ele foi lá tomar satisfações com o cara lá, o cara deu outro celular a ele, mas ele acabou assassinado e pode ter sido por conta da situação aí desse celular. O corpo de Giovanni Dias de Melo foi encaminhado ao IML após o levantamento feito por uma equipe do Instituto de Criminalística, agentes do IML, policiais da Força Tarefa do DHPP. Desconhecidos assassinam jovem a tiros no bairro de Candeias. A vítima, John Berg Ferreira da Silva, com 25 anos de idade. Ele foi assassinado a tiros ontem à noite na Rua Rio Branco, no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, crime praticado por um só elemento. De acordo com informações, John Berg Ferreira da Silva, ele estava indo para uma festa acompanhado de 2 amigas quando foi emboscado e assassinado. A motivação do crime ainda é desconhecida. O corpo dele foi encaminhado ao IML. E atenção! Homem assassinado a golpes de enxada na residência em São Lourenço da Mata. José Francisco Sabino da Silva, um homem com 52 anos de idade, profissão não informada, residente na Rua Floresta, pertinho do terminal de Xanditábua, em São Lourenço da Mata. Ele foi assassinado na própria residência com golpes de enxada na cabeça por elementos desconhecidos que roubaram o som dele. De acordo com informações, o único problema do seu Francisco era que ele, quando bebia, gostava do som naquelas alturas, bastante alto, e isso estaria incomodando alguns vizinhos. A polícia vai investigar se a morte dele tem alguma coisa a ver com a questão dele colocar sempre o som naquelas alturas. O corpo de José Francisco Sabino da Silva foi encaminhado ao IML, depois do levantamento feito por uma equipe do Instituto de Criminalística, equipe do IML e os tiras da Força Tarefa do DHPP. O repórter Bandeira 2, o fato policial, verdade, continua no plantão, aqui na sua rádio, Jornal Rádio Forte AM 780 e FM 90.3.